Olá, estamos aqui mais uma vez, eu, Didi Mask, no programa Eventos Mania TV, voltado para YouTube. Não se esqueça aí de inscrever no nosso canal, dar aquele like aí, comentários. Quero aquela placa esse ano, hein? Estamos chegando lá, né não, Wagner? O Wagner até se inscreveu lá ontem, olha, eu vi. É isso aí, ó, hoje mais uma escritora famosa aqui, só que no ramo infantil, né? Vamos entrevistar hoje a Sol Oliveira, mãe de Arthur, mãe de Miguel, contadora de história também. E aquela pergunta, né? Como toda escritora, será que veio essa vontade de escrever desde lá atrás, nos anos, na infância? É isso mesmo? Tudo bem, gente. Estou muito feliz em estar aqui hoje. E sim, respondendo a pergunta, sim. Eu comecei a escrever com 10 anos de idade, para o Festival de Poesias da escola. Que legal. E aí eu gostava muito de escrever poesia. No primeiro festival eu já ganhei primeiro lugar, então isso me incentivou demais a continuar escrevendo. E aí, ao longo dos anos, eu escrevia mais poesias, contos curtos e tal, mas o infantil mesmo veio após me tornar mãe em 2018. Foi quando me deu essa Deu vontade de aquela escrever. coragem, né? Exatamente. E 3 biografias, né? Já. Isso aí, 3 livros já. O meu filho mais novo, né, o Arthur, tem 6 anos, e quando ele tinha 2 anos, ele começou a se apaixonar por livros e por dinossauros. E aí me pediu uma história de dinossauros. Aí eu lancei o primeiro, no ano seguinte ele me pediu outra, eu lancei o segundo, e agora, em 2024, o terceiro. Caramba! E o primeiro livro, né, que todo mundo fala que o primeiro é o mais difícil, o mais chamego. Quanto tempo demorou para sair? Olha, ele tinha 2 anos quando eu comecei a contar essa história para ele, e eu publiquei 1 ano depois. Ele foi publicado de forma independente, então assim, eu estudei bastante para saber como é que publicava um livro, qual era a melhor forma. Então demorou 1 ano aí. A história eu já tinha na cabeça, porque eu contava essa história para ele todas as noites antes de dormir, mas até entender como é que ilustrava, diagramava e publicava, demorou aí 1 ano até ele ser lançado. 1 ano e pouquinho, né? Isso aí. E como foi a primeira aparição do primeiro livro? E se teve alguma feira, né, que você já começou a... Eu vi que você vai bastante feira, né? Sim, eu participo de muitos eventos. Quando eu lancei o primeiro livro, eu ainda não sabia como participar desses eventos tipo Bienal. Eu achava até que era um pouco impossível, né? Que eram mais autores consagrados. Mas aí, 1 ano depois, quando eu já estava para publicar o segundo livro, eu conheci um grupo de escritoras, né, independentes, a maioria independentes, chamado Escreva Garota. É um grupo só para mulheres que escrevem. E esse grupo ele se junta para poder comprar espaços nessas feiras, né? E essas autoras, né, menores que estão iniciando agora poderem participar. Eu achei o projeto sensacional. E aí comecei a participar dele e, nossa, deslanchou, assim. Eu participei de Flip, de Bienal Bahia, Bienal Pernambuco, Feira do Livro de São Paulo, Bienal Rio de Janeiro. E hoje em dia, atualmente, todos os anos eu participo aí de 3, 4, 5 feiras dessas, assim, grandes. As feiras dão resultado mesmo? Dão resultado. Para você ter uma ideia, a Bienal do Rio, né? Eu sou carioca, então lá eu estava me sentindo muito à vontade. Em 5 dias de Bienal, eu vendi quase 100 livros. Isso para um autor que está começando. E, tipo assim, era 2 horas por dia que eu ficava. Hoje ainda é independente ou já tem alguma... Ainda sou independente. Eu cheguei a fazer parte de uma editora, mas eu percebi que, como autora independente, eu lucro mais, né? E eu consigo ficar mais à vontade para trabalhar do jeito que eu quiser. Não tem regra, né? Entre aspas, né? É isso? Não tem regra. Alguns autores preferem fazer parte de uma editora porque, às vezes, tem uma outra profissão e aí não tem tempo para se dedicar integralmente. Eu não me dedico integralmente à literatura, então eu mesmo faço meus eventos, eu marco os meus eventos. Então eu prefiro ser uma autora independente, mas não tem regra. Legal, legal. Bom, são 3 livros, né? O primeiro está aqui, né?
Esse aqui é o primeiro. Arthur e Miguel em Aventura na Terra dos Dinossauros. É o primeiro. Ô, Sol, você tem 3 livros, né? 3 o primeiro, livros. Arthur e Miguel, né? Na Terra dos Dinossauros. Fala um pouquinho dessa primeira obra. Então, quando o Arthur tinha 2 aninhos, ele se apaixonou por esse mundo de dinossauros e ele gostava muito de livros. E ele me pediu para contar uma história de dinossauros. E eu só conhecia aquelas histórias do filme, do Jurassic Park e tal. Falei, tá, vou criar uma história. E aí ele foi me direcionando, ele foi falando assim, mamãe, eu quero que a história seja numa floresta. Eu falei, tá bom, então vamos começar. E nem tinha ele na história a princípio. Eu botei um menino qualquer na floresta com dinossauros. E aí ele falou assim, mamãe, eu quero que tenha aqueles dinossauros que eu mais gosto, tipo Tiranossauro Rex, o Dilophosauro. Ele sabe todos os nomes, tá? Meu filho, assim, com 2 aninhos ali, ele já sabia todos os nomes de dinossauros. E aí eu fui inventando aquela história, e eu comecei colocando que eles estavam correndo perigo. E aí cada página era um sufoco diferente que eles passavam. Ele foi gostando muito dessa história. E aí, assim, uns meses depois, acho que uns 2 meses depois, eu falei assim, gente, isso aqui é uma história de um livro infantil já. E aí foi quando eu resolvi publicar, mas assim, sem intenção nenhuma disso fazer sucesso, publiquei, imprimi algumas cópias, e aí, assim, li na escola dele para as crianças, dei ali para uns amiguinhos dele, todo mundo começou a amar o livro. Aí eu falei, não, peraí, então eu acho que isso tem futuro. E aí foi quando eu imprimi mais cópias e lancei realmente assim o livro para o mundo. Que legal, hein? Olha aqui. Que bacana. Essa capa tá linda. Só uma aqui, para não dar... Spoiler. Né? Isso. Bem ilustrado. Aí o segundo é o grandinho aqui, né? Então, o segundo foi o da Ilha. Que é o... Ilha dos Dinossauros. Aventura na Ilha dos Dinossauros. Esse aí foi uma continuação. Ele me pediu, porque ele falou assim, mamãe, agora eu queria que aparecessem dinossauros do mar e tal, e ele já estava nessa pegada também de gostar de animais do mar. E aí eu fiz uma aventura numa ilha, onde o Arthur e Miguel vão se aventurar nessa ilha, e lá eles vão encontrar piratas também. Eles vão acabar ajudando os dinossauros, né? Porque os piratas estão destruindo essa ilha, então eles vão ajudar os dinossauros dessa ilha a escapar dos piratas. Também fez bastante sucesso aí esse segundo livro. Tô viajando aqui positivamente, que eu adoro essas coisas aqui, ó. As crianças amaram que eu incluí piratas, né? Porque o primeiro era só Arthur e Miguel. Que criança que não gosta de piratas, Exatamente. Viu? E aí foi uma sacada, que na verdade foi ideia do Arthur, tá? Sério? Ideia do Arthur. Ele falou, mamãe, coloca piratas também. As ideias dele sempre dão certo. Que bacana. Aí o último... Aventura no Mar. Aventura no Mar, aqui, ó. Que todo mundo pensa assim, mas você acabou de lançar o da Ilha e você fez Aventura no Mar? Isso aí, qual do tempo do segundo pro terceiro? 1 ano? Eu sempre lanço um livro por ano. Isso. Entendi. O Aventura no Mar foi porque ele não vai ter dinossauros. São animais pré-históricos, né? Animais que viveram na época dos dinossauros, mas que não são dinossauros. Então aí vai ter o Megalodon, que ele é apaixonado pelo Megalodon. Vão ter répteis marinhos, tipo notossauro, vários outros. Então, oftalmossauros, assim, tem uns nomes bem complicados, mas que não são dinossauros. Então, aí são animais marinhos pré-históricos. Que legal. Olha aqui, rapidinho. Olha. É isso aí. E esse livro, o legal dele é que o papai e mamãe, né? Eu e meu marido estamos no livro. Aí, ó, a gente aí papai bem nessa. Papai e mamãe tá no Exatamente. livro também. A gente entrou na aventura e esse livro se passa no México. Que bacana. É bem legal também. Esse eu acabei de lançar, tá fresquinho. O Sol, tem alguma escritora que você se me inspirou? Se inspirou lá atrás? Então, hoje ainda? Sim, tem muitas, mas na verdade quem eu lia muito quando eu era pequena e que eu continuo lendo, Maurício de Souza, os quadrinhos da Turma da Mônica. Eu sou apaixonada, inclusive tive nos estúdios há pouco tempo Maurício de Souza. E ele sempre me inspirou muito, sabe? Legal, eu acho incrível, até hoje, né? Fazer tanto sucesso. E era o que eu mais li. Eu tinha coleções de historinha em quadrinhos da Mônica. E com certeza ele é a minha maior inspiração. Que bacana. E como é que é a interação com o seu filho? Para puxar aquela história, isso sai naturalmente? Ou vamos tirar 1 hora aqui, senta com a mamãe? Como é que funciona essa interação? Fiquei curioso pra caramba. Então, isso é uma coisa que me perguntam muito, né? Como fazer a criança, por exemplo, gostar da leitura, né?
Eu acho que, assim, o estímulo maior é o exemplo. É ele ver você sempre com os livros e tal. Então, meu filho sempre teve muitos livros, né? Desde que ele nasceu, acho que eu comecei a ler pro Arthur, ele tinha 6 meses. Então, assim, ele já foi crescendo com esse contato. Quando ele começou a falar, né? Era normal que cada vez que eu ia ler para ele à noite, ele pedisse alguma história. Ele começou a falar, começou o interesse pelos dinossauros, então ele falava, mãe, a história de dinossauro. E aí eu comprei alguns livros de dinossauro, mas ele estava sempre pedindo uma coisa diferente, até que eu criei os livros para ele. Então, assim, eu acho que o maior estímulo é esse, é comprar livro para as crianças, estar sempre lendo todos os dias, que eles vão se interessar. E no caso do Arthur, né, como ele amava dinossauros, você tentar jogar o foco para isso, né? Se a sua criança gosta, não sei, de futebol, de balé, compre livros, né, desse tema, que eu tenho certeza aí que vai fluir esse diálogo. Que bacana, que bacana. Tem alguma obra já na manga para frente? Pretende trabalhar para alguma coisa mais para adulto, para jovem? Sim, falando do infantil primeiro, o Arthur já me pediu mais 2 aventuras, então eu vou fechar aí com 5 livros. O próximo vai ser Aventura na Neve, que ele quer que eu coloque animais pré-históricos aí da Era do Gelo, né? E aí eu já estou escrevendo esse livro. E o 5º e último livro, eu acho, né, da série infantil do Arthur e Miguel, vai ser Aventura no Ar, que ele quer que eu coloque aí animais pré-históricos que voavam. Que voavam. Exatamente. Ai, meu Deus. E aí vai fechar aí esses 5 livros que eu prometi para ele, né? A não ser que ele me peça mais, né? Eu vou acompanhando a idade dele, né? Os gostos dele. Mas eu também estou escrevendo um livro de contos, né? Para adultos, de coisas engraçadas que aconteceram na minha vida e tal, até mesmo dessa trajetória como escritora, né? Porque eu era do ramo financeiro, não tinha nada a ver. Sério? E aí migrei depois da maternidade para esse ramo literário. 100%. 100%. Foi, tipo, abandonei total a área financeira e vim para a literatura. Mas aí eu comecei a ter ideias de escrever contos de coisas engraçadas que aconteceram na minha vida e acho que aí mais um ano sai esse livro de contos, né? Que legal. Tô empolgada. Tá empolgada? Tô empolgada. Vai ser a primeira vez que eu vou escrever assim, que eu vou publicar, na verdade, para adulto. E como é que você vê hoje a leitura? Tá complicada? Então, na verdade, eu acho que o Brasil é surpreendente em relação à literatura. A Bienal de São Paulo, que acabou de acontecer, foi em setembro, agora, mês passado, gente. Foram mais de 5 milhões de livros vendidos. E isso, assim, para mim é surpreendente, né? Todo mundo fala, brasileiro não gosta de ler. Na verdade, acho que o jovem, a faixa etária ali da Bienal, que bombou ali, foi de 13 até uns 17, 18 Sério? anos. Sério. Achava que era mais Por conta, sabe do quê? Dos influencers. Eles que estão levando esses jovens a adquirir mais livros. Então, assim, tem esperança, sim. Eu acho que brasileiro gosta de ler, sim. E quando tem esse tipo de evento, a gente consegue ter um termômetro. Então, assim, foram mais de 700 mil pessoas em 10 dias de Bienal. Quanto? Mais de 700 mil pessoas. Esses dados vocês podem ver lá no site da Bienal. Sério? Eu tirei de lá, exatamente. E foi incrível. Eu tive lá durante 5 dias. E, assim, fim de semana, por exemplo, esgotou ingresso com semanas de antecedência. Então, assim, foi incrível. Lá no site da Bienal, vocês conseguem até ver assim, a quantidade de livros de cada tema vendido. São números, assim, que me dão bastante esperança. Grande, né? Muito grande. Foi, acho que a Bienal, assim, a Bienal das Bienais, sabe? Fez muito sucesso. E ano que vem, agora, a Bienal do Rio de Janeiro, novamente. Além da Rio-São Paulo, você participou de mais? Sim. Ó, eu fui para a Bienal de Pernambuco, que foi lá em Olinda. Eu fui para a Bienal da Bahia, que foi em Salvador. Eu fui para a Flip, em Paraty, que é no Rio de Janeiro. Fui para Tiradentes, na FLIT, né? Feira Literária de Tiradentes. Acho que só. Por enquanto, só. Não é só, né? Por enquanto, só. São as Bienais Chaves, né? Exatamente, as Bienais Chaves. Eu acho que a maior é a de São Paulo, né, em termos de números de pessoas. A do Rio, ela é maior em termos de espaço. Ela é muito grande. São 3 pavilhões do Rio Centro. Então, assim, é muito espaço, Aqui bem de São grande. Paulo são quantos? É um pavilhão só, é um pavilhão grande, mas é um só. E, assim, não dá para andar, tá? Não. Você anda igual formiguinha, assim, porque fica bem apertado.
A do Rio é bem espaçosa e tal, mas também enche bastante. Eu acho que a terceira maior que eu fui foi a de Salvador. É uma Bienal, assim, muito bonita. O pessoal lá também gosta muito de ler, eu gostei muito de participar e com certeza ano que vem vou participar novamente, porque a Bahia é sempre junto com a do Rio, sabe? É sempre assim. É sequência? É isso. E aí tem a de São Paulo, aí depois tem Pernambuco, aí vem Bahia, Rio. Então eu tô sempre aí tentando participar a cada ano de duas, pelo menos, duas bienais, né? Fora as feiras menores. E tem alguma que você almeja? Um dia eu vou estar lá ou já foi as mais consagradas? Eu acho que agora meu foco é tentar levar aí Arthur e Miguel para fora do país. Do país, né? É isso. Quem sabe Argentina. Eu já estou vendo aí uns contatos para traduzir e para levar para fora. Como eu te falei o Sol, nos bastidores, é uma sequência fácil de chegar a virar histórias e quadrinhos, né? Já pensou? Já pensei sim. Eu acho que assim que eu tiver um tempinho, inclusive, eu vou realizar esse sonho. Eu queria muito colocar, né, para revestir em quadrinho mesmo e fazer animação, sabe? Fazer um desenho animado de Arthur e Miguel. Então, eu tenho esse sonho, vou colocar aí na meta para 2025. O Arthur, ele assiste De desenho? De desenho lá. Tudo de dinossauro, ele ama. Fato, né? E agora ele tá numa vibe de Minecraft. Nossa, cara. Isso não tem fim, mas... Não tem fim. Prepara o bolso também. E ele ama Lego. Nossa, Lego. ele é apaixonado por Lego. Então ele tem uma coleção de Legos de Jurassic World, Jurassic Park e agora de Minecraft. Tudo que ele mais gosta. Eu lembro da minha época, né? Não sei... A sua, Playmobil, nossa senhora. Ele tem também Como Playmobil. É caro Playmobil. Dá vontade de ter tudo, né? E é muito lindo, né? Hoje em dia, ele gosta mais de Lego, mas ele também tem Playmobil, de pirata, inclusive. Ele tem de pirata. Mas ele gosta mais de Lego. E a gente tem uma loja da Lego bem perto de casa. Então, assim, tem que respirar fundo cada vez que passa em frente, que ele já pede pra ir lá. E o bom da Lego é que ele pode brincar dentro da loja. E assim, a coleção de dinossauro, da Jurassic, ele já tem toda de Lego. Agora começou a de Minecraft, que, como você disse, não tem fim. É uma coleção que não tem fim. Não tem fim, não tem. Se tiver 1 milhão, gasta 1 milhão. Ai, meu isso. Deus, é infinito isso, velho. Socorro. Onde achar os livros para comprar? As redes sociais, por favor. Principalmente, eu sempre falo para tentar comprar comigo, porque aí o livro vai autografado. Eu acho melhor. Os livros estão na Amazon e estão no meu site também, né? Só Oliveira Escritora. Mas quando você entra em contato comigo ali pelo WhatsApp, né? Tem meu WhatsApp no Instagram, ou pelo direct do Instagram, eu mando autografado, né? Para criança, direcionado. Eu acho, assim, que é mais legal, né? Quem não quer ter um livro autografado? Então, eu peço sempre para entrar em contato comigo lá pelo meu Instagram. Mas, se quiser ir direto, vai pela Amazon. O meu não está autografado. Vou autografar assim que acabar, então, pode deixar. Tá bom. Perdão, vamos lá. Me fala o site de novo. Então, tanto o Instagram quanto o site, tanto o meu canal no YouTube, só Oliveira Escritora. É só procurar lá que vocês vão encontrar. Ai, que bacana. Como é que a família, ela abraçou você no começo? Com certeza. Foi tranquilo? Com certeza. Eu fiquei curioso que foi de uma água pro vinho, né? A transformação da... Nossa, assim, me abraçaram demais, porque, como eu falei, eu comecei a escrever com 10 anos de idade. E aí eu participava dos festivais de poema da escola, a família ia, achava, super legal. E eu sempre ouvi isso, só você deveria escrever. Tipo, postava lá, na época do Orkut, por exemplo, postava lá um texto, aí vinha minhas amigas, Sol, por que você não escreve um livro? Eu falava, ai, gente, porque a vida vai engolindo. Aí eu comecei a trabalhar no comércio, e aí virei gerente financeira de uma rede de mercados, e aí foquei na contabilidade. E assim, você precisa de grana, então você vai trabalhando, vai fazendo o que tem que fazer ali para viver, e você esquece o sonho. Aí até que quando eu casei e engravidei do Arthur, eu falei assim... Poxa, não é o que eu gosto, eu não tô fazendo o que eu gosto, né? E assim, eu vou ter um filho, eu queria que ele visse a mãe dele realizar sonhos, né? Trabalhar com o que ela gosta. E fui pensando naquilo, dei uma pausa no trabalho e fui ali amadurecendo a ideia. Até que quando ele completou 2 aninhos e ele me pediu para escrever, para contar uma história, eu falei assim, agora é a hora. Agora é a hora de eu colocar o meu sonho ali, né? Virar realidade. E aí escrevi o primeiro livro, ele amou, virou sucesso, e aí o segundo e o terceiro, e aí eu falei assim, agora sim eu tô fazendo o que eu amo.
E eu acho que eu não vou mais parar, né? Porque quando a gente faz o que a gente ama, isso flui, sabe? Isso vai naturalmente aí. Mesmo que não fosse sucesso, sabe? Eu acho que só de ser sucesso para o meu filho já é perfeito, sabe? Então, estou muito feliz e eu vou continuar aí nessa carreira como escritora até morrer. Que legal. Tem algumas perguntas, quando a gente anunciou você. De vez em quando vem algumas lá no meu direct. Maria de Bertioga, gostei dessa pergunta, lá da Baixada, aqui em São Paulo. Ela, poxa, dei uma olhada no seu Instagram, estou louca para comprar os seus livros, parabéns, achei bacana, tenho 2 filhos, uma menina e uma menina, um menino e uma menina, e também tenho um sonho de escrever algo, né? Eu também escrevo desde de criança. E qual é a sua experiência para passar para mim e para quem está assistindo? Eu recebo muito essa pergunta para o Instagram. Eu tenho muitas seguidoras mães, né? Então, eu percebo que muitas mulheres, assim como eu, né, têm esse sonho de publicar um livro, de trabalhar com criança ou com escrita. E então, assim como eu estava presa ali numa profissão de que não gosto. Então, eu recebo muito essa pergunta no Instagram. E, assim, o primeiro passo que eu acho que serviu muito para mim é escrever um pouquinho todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo. Coloca um bloquinho ali do lado e vai escrevendo. Veio uma frase, uma inspiração, vai lá e escreve. Viu alguma coisa de que você gostou numa série ou alguém numa entrevista falando, vai lá e escreve aquilo. E aos poucos você vai amadurecendo ali. Uma frase vai virar um parágrafo, depois vai virar um texto. Assim como aconteceu comigo, uma hora você vai ver que vai dar um livro, seja ele infantil ou um livro adulto. E aí o segundo passo ver se você quer entrar para uma editora, se você quer ser, assim como eu, uma autora independente e começar a estudar sobre isso. Existem diversas formas de publicar um livro. Tem editoras tradicionais, tem editora de participação, tem, como eu, né, autores independentes, tem plataformas de impressão sobre demanda, que são aquelas plataformas que vão colocar seu livro ali online e só vão imprimir quando seu livro vender. Então, assim, hoje em dia existem várias formas de publicar, algumas de baixíssimo custo, inclusive. Então, assim, dá para realizar o sonho. Dá para fazer. E é isso. E depois, se tiver que ser ilustrado, procurar um ilustrador, ou você mesmo ilustrar. Eu conheço muitas autoras que elas mesmas começaram ali a ilustrar os livros e tal. Eu conheço autoras que os filhos ilustraram os livros. Então, assim, começa devagarinho, vai fazendo devagarinho, que uma hora você vai ver que dá para realizar esse sonho. Tem uma pergunta próxima minha, mas linkado com o Fernando, né, de Santana, aqui de São Paulo. Eu tenho um dos seus livros, não falou qual. Vou comprar os outros 2, achei o máximo. Já li aqui umas 10 vezes. Esse de mim só pede para ler, a gente tenta ler inteiro, mas de vez em quando metade, enfim. Ele também perguntou, né, como faz para começar, enfim, né? Também tem vontade de escrever. Mas a pergunta-chave dele, qual é o custo e qual é o direcional interessante? O papel ainda ou o digital? Ou são públicos diferentes? Então, para infantil, eu recomendo o livro físico. O livro físico. O livro físico. Porque a gente fica aí tentando sempre tirar as crianças da tela, né? Sempre limitar a tela. Então, assim, é melhor o livro físico. É até um momento que você vai ter com o seu filho, ali na hora de dormir. Então, pegar um livrinho, ligar o abajur e ler aquela historinha. Eu acho que, assim, é uma conexão que você vai ter com a criança. Então, para a criança, eu recomendo o livro físico. Não é barato hoje em dia, papel é caro, dependendo do tipo de papel, e aí tem a ilustração. Mas, assim, como eu falei anteriormente, dá para fazer. Hoje em dia tem umas outras formas de publicar, como as plataformas de impressão sobre demanda, que o custo fica menor, sabe? Então, dá para fazer. E o livro infantil ele tem menos páginas. Então, assim, dá para fazer o físico. Dá para fazer físico. Agora, já para o público adulto, hoje em dia, ainda tem, como eu, aqueles fãs do papel, né, que gostam de sentir o cheiro do livro novo, que gostam de folhear. Esse é o máximo, né? Ainda tem, né? Mas o digital cresceu muito, 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 muito. Então, assim, e é mais fácil, né, você publicar. Você não tem esse custo aí da impressão. Então, eu aconselho, né, que quem for publicar para o público adulto, se puder, faça os dois.
né? Tem algumas cópias para aquele público que gostam de folhear o livro, mas também vai para o digital que você vai aí vender mais, Vender né? mais, né? Mais acessível. Isso aí. Entendi. Selma, não falou do local, né? Parabéns, né? Tá dando parabéns Obrigada. aí. Curto bastante seu trabalho. Qual que é a pergunta aqui? Deixa eu me achar. Tararã, tararã. Está aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Tenho uma dúvida, Sol. Os seus livros têm a cara de ser coisas, não sei o que ela quis dizer, para escolas, né? Creches e tal. Teria alguma entrada para você fazer algumas parcerias que são histórias bem gostosas, né? Para creche, enfim. Seria muito bacana ter esses livros, né? Eu não sei como é que funciona essa parte, mas acho que é uma dica ou, Bacana. né, algo que ela... Muito bacana a pergunta. Eu faço muita leitura em escola, gente. Inclusive, só me chamar, tá? Qualquer escola aí que queiram a autora, porque eu acho que o legal é as crianças terem ali não só uma contadora de história, como a autora dos livros lendo para eles. Então, sim, eu faço muita leitura em escola. Eu sempre presenteio a escola que me convida para ler com os 3 livros, né? Você Então já deu fica... palestra, né? Pelo que eu vi, né? Já fiz palestra e faço. O meu foco é criança, então eu prefiro sempre fazer contação de história para criança. Os meus livros levam 15 minutinhos para ler. Então, assim, às vezes eu consigo ler até os 3, sabe, num dia na escola. E é sensacional. As crianças fazem um monte de pergunta, sabe? E eu deixo elas escolherem o livro que elas querem que eu leia. Então, assim, as escolas que quiserem convidar, eu não cobro nada, tá? É só para divulgar meu trabalho mesmo. Legal, então, né? eu vou ler, a gente marca um dia, um horário, eu vou nas escolas. Acho que, assim, é o que eu mais gosto de fazer, tá? É participar de feira literária e de ler em escola. Eu acho demais. Então, eu vou, levo os meus livros, as crianças escolhem e antes de começar, né, eu explico quem eu sou, o que é ser uma autora. E leio lá as histórias para as crianças. Levo os bonequinhos, os personagens, os dinossauros. Eu tenho. Aí eu levo, então, assim, fica super divertido. Nas feiras literárias, inclusive, eu também faço sempre uma contação de história. E, para mim, o melhor momento é lidar com a criança ali, sabe? É onde a gente vê o retorno, sabe? O olhinho brilhando, prestando atenção. É demais. Legal. Uma última pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Karen, só entendi aqui, é de Arujá. Olá, Sol, parabéns. Curto seu trabalho, eu tenho 2 livros da sua obra. Não sei se você vai lembrar, fui na Bienal, te cumprimentei. E qual que tá aqui? Acho que eu lembro ainda, Karen. Tá. Adoro suas obras, acho magnífico e queria ver se você um dia faça algo para jovens, né? Acho que a gente conversou um pouco sobre isso. Para adultos também, que você tem talento e espero que um dia você suba as idades aí, que a gente vai viajar bastante. Então, na verdade, eu acompanho a idade do Arthur. Então, assim, tanto que as crianças menores, de 2, 3 até 4 anos, preferem o meu primeiro livro, porque eu escrevi voltada para a idade dele na época, que era de 2, 3 anos. Aí já o segundo livro, ele estava com 4 para 5. Então, assim, quando você lê, você vai perceber que vai mudando até a linguagem. E o último, agora, ele com 6 anos, são animais pré-históricos marinhos. Então, assim, as crianças de 2, 3 ainda nem entendem muito. Então, já é um público maior. Então, sim, né? Vai que quando ele tiver 14, 15 anos, eu escreva para o público jovem. E o adulto eu já falei, né? Que eu estou escrevendo um livro de contos, então já vai chegar. Já vai chegar. Lança aqui, hein? Pode deixar. Abertas, por favor. O que você fala dos desenhos animados de hoje em dia com dos das nossas épocas, né? O que você... Olha, mudou muita coisa para bom, para ruim? Seja eu sofro sincera. com isso. Então, tem perguntas aqui bastante sobre isso, né? E minha também, né? Qual é a sua visão sobre isso? Eu sofro muito com isso. Primeiro, hoje em dia, por conta até do YouTube e tal, Netflix, não tem anúncio, né? Então, assim, eu lembro que na nossa época a gente tinha que ficar esperando o nosso desenho favorito, aí tinha anúncio e tal. Era mais emocionante. Era. Agora, meu filho vai lá, tá enjoado, vai lá e troca.
e não tem anúncio, então assim... Tem mais variedades, a impressão minha tem, Muito né? mais variedade. Internet, né? Trouxe isso Muito mais variedade, mas eu prefiro os desenhos da nossa época. Ele vê umas coisas assim, igual agora ele tá nessa vibe de Minecraft, né, que eu falei, até mesmo dos dinossauros. Ele vê umas coisas muito bobas. Eu falo, meu Deus do céu, filho, tem certeza? Vamos ver uma caverna do dragão. Mas não. Então, assim, eu fico um pouco decepcionada. Eu até arrepiei agora. Eu amava. Eu ia te perguntar, mas acho que já até soltou, né? Era o meu desenho favorito. Que mais que você... Nossa, Cavalo de Fogo, He-Man, Ursinhos She-Ra. Carinhosos? Ursinhos Carinhosos também. Pica-Pau. Pica-Pau, Tom e Jerry. Gente, era tão bom. Tão Hoje em bom, dia né? até tem, né? Mas ele não assiste nada disso. Não. É frustrante. Ai, pai, cafona. Não é a minha época, né? Minha filha já vai começar a falar. Já ela vai começar a pedir. Tem bastante perguntas aqui. Como é que você controla ou ainda não está controlando o YouTube dos seus filhos, né? Apesar que o Miguel já tem 20 anos. 20 anos, né? Então, tirando o Miguel, o Arthur, né? Como é que você lidar? Porque tem muitas coisas boas, mas também tem muita... Tem. Né? Então, o Miguel, como eu falei, ele tem 20 anos, é meio enteado e mora no Rio. Então, é zero controle, né? Que eu tenho sobre ele, infelizmente. Mas o Arthur eu controlo, eu deixo ele só assistir o Kids, né? O YouTube Kids. E, assim, eu sempre assisto junto com ele quando ele está assistindo. Sempre. E aí, quando eu vejo que tem alguma coisa que eu não curti ali ou que vai influenciar de forma negativa, eu já bloqueio aquele desenho para ele não assistir mais. Então, sim, tem que ter um controle, porque, né, a gente sabe que a internet tem muita coisa boa, mas tem que ter cuidado. Esses dias, por exemplo, ele estava assistindo um desenho desse de um youtuber jogando Minecraft, que é o que ele está gostando mais, e falou em namoradinha. Ah, namoradinha. Aí ele veio me perguntar. Eu falei, filho, você tem 6 anos, não é a hora de falar disso, criança não namora. Então, assim, já bloqueei aquele desenho. Então, tem que ter muito cuidado e, se possível, né, assistir junto para poder filtrar o conteúdo. Com certeza. E já linkando com Sandro, né? Parabéns, Sol, pelo seu trabalho. Mediante o programa, dei uma fuçada lá no seu Instagram, de alguns livros, vou comprá-los. E boa sorte aí nos seus futuros projetos. Pergunta é, como você controla, igual eu aqui em casa apanhando, e eu também, celular, né? Acho que é linkando com o YouTube, o celular, né? Diz que já nasce querendo o celular, como é que você controla isso também? Se tem algum horário, enfim, né? Então, o Arthur tem 6 anos, então ele não tem celular, e eu pretendo deixar assim até, não sei, 12, 13 anos. Eu vejo muitas crianças, inclusive da idade dele, já com celular. E eu não sou a favor disso. Aí podem me perguntar assim, mas você fez contação, eu tenho contação de história dos meus livros no YouTube, por exemplo. Tenho, sim, fiz, mas ciente de que, assim, eu sempre peço para as mães para controlar, né? A criança gostou muito do meu livro, quer ver a autora contando a história? Vai lá no YouTube ver, mas, assim, vamos limitar o tempo, né? Então, assim, o Arthur não tem celular. Você deixa ele ver o seu? Se estiver numa viagem, às vezes de carro, a gente vai para o Rio, são 6 horas de carro, e aí até deixo um pouquinho o celular, mas normalmente, né, até por recomendação da oftalmo dele, é melhor a TV, e mesmo assim com tempo limitado, tá? Celular e tablet tem que ser, assim, casos... Tá na rua, numa fila ali, ou numa viagem, e libera um pouquinho. Mas a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque pra gente é um vício, né? Imagina pra criança que já nasceu aí nesse mundo tecnológico. Então tem que ter cuidado e tem que limitar. Uma última aqui, Kátia, até pelo tempo. Tudo bem? Acompanho o seu programa. Olá, Sol, parabéns. Tenho 2 dos seus 3 livros, né? Parabéns, é o máximo, leio, já está saindo as páginas aqui para minha bebê. Como é que eu posso acompanhar, acho que é isso, as datas das bienais? Porque às vezes, né, esquece, já passou. Sim. Tem algum canal para acompanhar as datas dessas bienais? Sim, na verdade, assim, para me acompanhar, né, nos eventos, sempre vai ter lá no meu Instagram, eu tenho lá um destaque chamado Eventos, onde eu digo quais são os próximos eventos em que eu vou participar. Agora, ela está perguntando, acho que no modo geral, né? No modo geral, né? Mas também, legal, gostei. Sim, no meu eu sempre vou divulgar isso. Né, também. Eu acredito que tem, assim... Porque eu, como escritora, eu faço parte de grupos, né? De autores. Então, a gente recebe, né?
às vezes por e-mail, às vezes por WhatsApp, uma lista dos eventos do ano. Agora, para o público geral, eu acredito que tenha que realmente seguir ali as páginas, tipo, eu sigo a página Bienal de São Paulo, Bienal do Rio, para ir acompanhando. Mas eu, mesmo não participando das feiras, eu estou sempre divulgando. Por exemplo, a Flip acabou de acontecer agora em outubro. Eu não participei esse ano, eu não pude ir, porque coincidiu com uma viagem. Mas eu estou sempre falando, né? Até mesmo para o público poder conhecer outros escritores e tal, do meu grupo do Escreva Garoto. Então, estou sempre lá divulgando. Gente, ó, a Flip vai acontecer tal data. Então, independente de eu estar ou não, eu divulgo. Então, me sigam, né? É uma boa dica. Me sigam para acompanhar os eventos literários. Instagram, Facebook, qual que é o Instagram? YouTube. Fala de novo aí. Só Oliveira Só Escritora. Oliveira Bem Escritora. facinho, gente. Não tem erro. Só Oliveira Escritora. É isso aí. Vamos lá de novo. O primeiro é esse aqui, né? Isso aí. Primeiro. Olá. As Aventuras Na Terra dos Dinossauros. Isso aí. Tá aqui. Aí depois veio o segundo. Que É o da Ilha. Aventuras na Ilha dos Dinossauros. Isso. Ai, que lindo. Veja a hora, hein, de devorar isso aqui. E o terceiro que eu lancei agora. Tá fresquinho. Tá Acabei de fresquinho. lançar. Aventura no Mar. no Mar. É isso aí. Novamente, por favor, aonde compramos isso? Não tem loja física ainda, né? Não tenho loja física, eu estou sempre participando dos eventos, onde Sim. você pode me encontrar autografando, sempre com os 3 livros, tá? O próximo evento que eu vou participar é a Bienal do Rio de Janeiro, o que eu tenho confirmado. Talvez tenha algum antes aí surgindo, mas confirmada a Bienal do Rio de Janeiro, que é em junho, tá? De 2025. Mas tem o meu site, Sol Oliveira Escritora, e pelo Instagram você fala direto comigo e leva o livro autografado. Instagram veio para facilitar, né? Exatamente. Ai, que legal. E eu sempre respondo, tá? Eu recebo mensagem todos os dias, eu tô bom. sempre respondendo aí o pessoal. Que legal, que legal. Sol, parabéns. Obrigada. 10. Tava muito afim de convidar você há muito tempo, desde lá na rádio, mas tava doideira a agenda. Gratidão por ter vindo. Obrigada, adorei, gente. Alguma mensagem, algum agradecimento que você queira fazer? Olha, eu sempre concluo as entrevistas falando o seguinte, gente, para vocês estimularem a leitura das crianças. E a melhor forma de estimular é sendo exemplo. Então, assim, eu sei que hoje em dia tá todo mundo com o celular na mão, mas tenha livro em casa. E, assim, quando chegar ali no finzinho do dia, pega um livro para ler com seu filho. Tenha livros seus também para ele ver você lendo. Eu acho que o exemplo arrasta. Então, assim, a melhor forma de criar aí mais leitores é dando exemplo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E agradecer, dizer que eu amei estar aqui e dar essa entrevista para você. Elogiado aqui. Que isso, né? Sempre que temos uma escritura top aqui no ramo infantil, e ela vai subir aí a idade aí conforme, né? Exatamente. É isso aí. Sol Oliveira esteve conosco. E é isso aí. Eu, Didi Maschi, Eventos Mania TV para YouTube. Se inscreve lá, hein? Abraço. Até a próxima.